Muito bem, a gente volta com o segundo tempo do nosso painel Debates. Prazer conversando aqui com Pedro Gouveia, vereador, ex-presidente da Câmara da cidade de São Vicente, não é? E vereador ainda do PMDB. Com a gente a cientista política Olívia Pérez também e o nosso Iberê Cirna também mais uma vez participando nesta edição. O telefone segue aí aberto para a sua participação conosco, também as redes sociais onde nós estamos inseridos, tá certo? YouTube, no Facebook e também você pode acompanhar a gente pelo site do Santa Portal, o site da TV Santa Cecília, tá certo? Bom, o Pedro Gouveia, após o VT aí sobre os problemas que nós tivemos de violência, né, de ônibus queimados, locais destruídos, carros quebrados, essa coisa toda, nessa madrugada que passou aí, emitiu aí uma opinião, né, sobre a nota emitida pela Prefeitura, fez uma crítica aí a atual administração não deveria ter feito isso. A Olívia ia emitir uma opinião, a Iberê também ia falar sobre o tema, e vocês agora estão aí com a palavra à disposição para completar aquela questão anterior. Bom, eu vou falar duas coisas em relação à fala do vereador Pedro Gouveia. Primeiro, que ele já deixou bem claro que já teve uma repercussão essas manifestações. Quando ele fala que ele agora, enquanto membro do Poder Público, vai prestar mais atenção aos clamores da população, já é um resultado do movimento. Então, para quem fala que não vai dar em nada, já deu. E outra coisa é a respeito do vandalismo. Obviamente, até o movimento Passe Livre é contra o vandalismo, os atos de vandalismo. Então não é uma coisa que o movimento apoia. A questão é se perguntar o porquê esse vandalismo, o porquê que tantos jovens estão desgostosos com a realidade atual deles e estão partindo para a agressão. E existe sim, aqui eu vou discordar um pouco do Iberê, uma certa liderança e objetivo no movimento. Pelo menos no início era capitaneado pelo movimento Passe Livre e tinha como objetivo a redução da passagem de ônibus em São Paulo. É óbvio que muitos outros grupos insatisfeitos com diversas questões, inclusive com a Copa, se juntou a eles. E, discordando um pouco ainda do que você falou, acho que a gente não tem que ensinar a eles. Talvez, nesse momento, esses jovens que estão saindo nas ruas é que tenham que ensinar a gente. Olha, Edgar, lógico que eu tenho uma verdadeira admiração pelo Olívia. E respeito e admiro a sua jovialidade. Aí, assim, o jovem tem. Então, eu vou dar uma sugestão aqui. Nós temos aqueles que não se enfiarem em partido, em política, que nós temos exemplo aí, quem liderou lá, o Lindenberg, que liderou Lindenberg Farias. Coisa maravilhosa, na época... Senador hoje, aí, né? Aí se elegeu, agora está lá com corrupção, está com um monte de outras coisas e tal. Para aqueles que viveram, porque idade não é velhice, é experiência. Aqueles que passaram outras experiências e que aprenderam, que erraram, que acertaram, e que não se envolveram em partidos políticos, nem na política, mas que lá atrás reivindicaram aquilo que achavam justo, para aqueles que estão fora. Eu fico com uma sugestão. Cabe sim uma transferência, uma troca de experiência com esses jovens que têm a força. Então tem muitos que levantaram sua bandeira desde lá de 65, já começaram a brigar lá. E aí quando você diz assim, esses caras não podem ficar fora, porque eles aprenderam alguma coisa. Não que você não vá aprender com o jovem, você pode aprender com o jovem, mas também você não pode abandonar a experiência de quem já teve, por diversas vezes, levantando bandeiras e chegando a grande êxito. Então, não é que você vai aprender com. A minha preocupação, Olívia, sempre é assim. Quando você tem esta força, que já foi mostrado aí, né? Esta força fantástica do jovem, nunca foi feito por aposentado. Eu nunca vi aposentado fazer manifestação, nem por coitado aposentado. É sempre o jovem. Quando eu falo de 64, porque eu era jovem. Quando a gente fala em 68, porque eu era jovem. Então, esta força do jovem não pode perder. Agora, aqueles que têm essa experiência, não fiquem sentados. Vamos para a rua. Vamos para a rua. Mas vai para a rua também com o objetivo do quê? De poder canalizar, ajudar a canalizar esta força para que tenha um bom resultado. Então, o que não pode Aí quando o Edgar fala assim, nós estamos em mundos diferentes, nós estamos em mundo diferente. No meu mundo, esta criminalidade, esse estado paralelo do narcotráfico e da bandidagem não era tão grande e violento como é hoje. Então é uma outra realidade. Então nós não sabemos como fazer ainda.
Mas foi criado no nosso mundo, viu, Iberê? Sem dúvida. Foi criado no nosso mundo. Não. A nossa geração criou esse mundo paralelo aí, permitiu que ele evoluísse. Os nossos líderes, né, infelizmente, não souberam frear. E vou deixar aqui, isso. Isso aqui a gente sabe que é gravado e que se guarda isso aí, né? Sim. Não vai ter nenhum, vou repetir aqui, brigue quem quiser, não vai ter nenhum efeito nas eleições proporcionais. Quem está lá vai continuar ficando. Proporcionais ou majoritárias, você disse? Majoritárias só não tem tanta certeza. As assim. majoritárias, eventualmente, poderá ter algum, mas nas proporcionais, não vai trocar muito deputado, não, muito senador, não vai trocar muita coisa, nada. Até porque, se você perguntar em quem votou, nem ele lembra. Segundo, aquele que votou no fulaninho X, não é o meu deputado. Coitado, meu deputado briga muito, mas ele é um coitado. Vai votar nele de novo. Deixa eu aproveitar a experiência aqui do Pedro Gouveia, né, que é militante político há muito tempo, passou pelo PSB, foi assessor do ex-prefeito e deputado Márcio França, trabalhou em várias campanhas, se elegeu vereador, foi presidente da Câmara, já no primeiro mandato, né, se foi presidente da Câmara, né? Primeiro mandato, já adquiriu uma boa experiência também em parte, você passa a ser, como presidente da Câmara, passa a ser um executivo também, né? Dentro do Legislativo, não tem dúvida com relação a isso. E depois se reelegeu, né? Com uma boa margem, né? E hoje está no segundo mandato e segue no PMDB. Qual é a avaliação que você faz disso que o Iberê acaba de colocar? Nós estamos em junho de 2013, estamos aí um ano e pouquinho das eleições gerais para presidente, governador, Senado, deputados federais e estaduais. O Pedro Gouveia. Qual a visão que você tem desse quadro todo que está colocado aí, dessa situação toda aí? Olha, influi, não influi, mexe, não mexe, estamos muito longe? Influi, mexe. Acredito que talvez não tenham as mudanças que todos nós desejamos, mas já tem ao longo do tempo provado isso, a cada eleição, da renovação. A renovação ela tem ampliado, né, em todas as legislaturas, isso é fato, a gente observa isso dentro das câmaras, né, de todas as cidades aí, a gente tem visto isso, a gente tem notado que de fato tem feito essa mudança. As eleições elas estão, né, se aproximando, a população ela está com certeza saindo dessas manifestações, saindo de todo esse processo, muito mais consciente. Aqueles que talvez chegaram a essas manifestações, que não tinham nem muitos objetivos ali, eles passaram a ter, eles começam a fazer com que haja uma participação. Aquele que de repente estava na escola e foi levado pelo seu amigo, foi levado por alguém, ele passa a ter, obviamente, que um envolvimento maior, ele passa a ter uma opinião. Aquele que de repente chegou sem interesse nenhum lá, sem nenhuma causa para defender, com certeza ele falou, poxa, eu posso berrar aqui também porque vão ouvir minha voz. Vai fazer diferença isso, então pode ter certeza. Solta a voz aí que alguém escuta. Exatamente, todo mundo, acho que isso vai fazendo com que haja uma movimentação e que incentiva todos os jovens, e não só os jovens, porque a gente está falando, você está falando dos jovens e tal, mas quando a gente olha todas essas manifestações aí, distribuídas aí por todos os estados, por todas as cidades, a gente vê que tem muita família, tem muito senhor, tem muito jovem, tem muita criança, a gente vê que quem está participando realmente é o povo. E essas pessoas, elas obviamente que estão aprendendo a votar, essas pessoas elas estão cada vez mais conscientes, essa renovação está acontecendo. É que infelizmente esse sistema que nós vivemos ainda é um sistema que, para mim especificamente, gera muita insatisfação. Isso que você falou na abertura do programa, de hora você vê lá o Lula sentado com Maluf, daí Lula vai, abraça Collor. Eu acho que esse tipo de coisa tem que mudar e as pessoas elas estão vendo. A população ela está só para não ficar só no Lula, né? Está interessada e muito nessas mudanças e cada vez mais, embora a memória das pessoas a gente diga que, né, tem memória curta, mas para política é curta. Pode ter certeza que isso está mudando, viu? Só para não ficar especificamente na figura do Lula, para não dizer que eu estou aqui bancando a bandeira do anti-PT, não é nada disso, tá certo? Sempre respeitei muito a história do Luiz Inácio Lula da Silva, de onde ele veio, o grande líder sindicalista que ele é, o partido político que ele criou, não é? As dificuldades pelas quais ele passou. Vai lá enfrentar a ditadura e fazer um comício em 1970, 77, 78. Vai lá dar cara como ele deu, entendeu? Precisa ter coragem, precisa ter peito, precisa ser macho. Ele, o Lula foi, tá certo? Vai dentro de um camburão tirado de madrugada dentro de casa. Não é brincadeira, não. Com certeza, tem criou um partido político, sustentou o partido político, criou o PT, apanhou de todos os outros que estavam no poder e levou o PT
a presidência da República, né, ao comando da política do país, né? Agora, só para não ficar só na figura do Lula, que eu digo, repito, respeito muito, Fernando Henrique lá atrás também, em 94, chocou todo mundo quando fez aquela aliança com o PFL, né? Afinal de contas, todo mundo considerava o PSDB um partido de centro-esquerda, né? A tal social-democracia brasileira, partido de centro-esquerda, que fez uma aliança com a direita, né? A direita considerada as mais atrasadas, mais retrógradas naquele momento, que era o PFL representado por Marco Maciel, Antônio Carlos Magalhães e Companhia Limitada. Então, a coisa vem de longa data, só que era uma expectativa muito grande, o Collor havia acabado de ser cassado, né? Itamar teve 2 anos razoáveis, criou-se o Real, Fernando Henrique era o paladino do Real, né? Era o ministro da Fazenda no governo de Itamar, que criou o Plano Real, mudou a RV para o Real, então a expectativa era muito grande em torno dele. E, na minha opinião, fez um bom governo, né? Meio um pouco atrapalhado na reta final do segundo mandato, né? Mas, por ter feito um bom governo, o bolso das pessoas estava equilibrado, né? Ninguém se rebelou contra essa tal aliança. O Lula pegou um céu de brigadeiro danado, né? Durante 8 anos, na minha opinião, minha humilde opinião, podia ter feito um governo melhor, né? Mais estruturante, não fez, optou por outros caminhos. E, na minha opinião, também largou a presidente Dilma numa saia justa danada, não sei como é que ela vai sair dessa. Berê, você quer opinar a respeito de alguma coisa? Então, a gente tem, olhando aí, a democracia de coalizão, né? Não é isso? É exatamente isso. Presidencialismo de coalizão. Que coisa perigosa, né? Então, é coalizão, muito bem. Aí você coalizão que o Berê diz, vem todo mundo. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Aí eu abraço o Pedro, dou beijo na Coligação, sardinha, na brasa, é uma festa total. E aí o Pedro, quando diz aqui que tem renovação, olha, Pedro, na verdade eu vou bater numa tecla aqui. Sabe por que tem renovação? Tem renovação porque o sistema político eleitoral brasileiro é arcaico, injusto, e que faz o quê? Que as coligações, o patamar eleitoral, entendeu? A proporcionalidade, tudo isso aí faz com que tenha renovação. Por isso que todo mundo corre atrás de partido, coliga aqui, porque eu tenho mais tempo de televisão, porque eu tenho mais dinheiro, Então, veja, esse sistema, e aí eu volto, é a reforma política. Nós já conversamos isso 1 milhão de vezes. E esta ninguém mete a mão. Isto ninguém mexe. Então, esta renovação, quando eu digo que não vai ter alteração, é óbvio que vai ter a mudança natural. Agora, pergunta aqui, faça uma pesquisa, é pena que não dá para ficar registrando aqui. Se o eleitor do Pedro Gouveia acha que o Pedro Gouveia é culpado pelo desastre de São Vicente. Não. Ele é um belíssimo vereador. Uai, qual é a tendência? Que na reeleição o Pedro seja eleito. Assim como o eleitor do vereador X vai pensar do mesmo jeito. Por esta razão, eu acho que não tem influência no legislativo. Tudo que está acontecendo em São Vicente, que você narrou, não é culpa do vereador, gente. Esse é o legislativo. É culpa de quem? Do executivo. Então, quando eu disse lá atrás que toda esta movimentação não vai ter nenhum peso nas eleições proporcionais, é por esta lógica. Nas eleições majoritárias, eventualmente, porque estão tentando partidarizar. A culpa é do é do PSDB, porque só vejo que nós estamos nominando Geraldo Alckmin, a Dilma, esses são os candidatos a majoritário. Esses, eventualmente, poderão sofrer algum revés, mas no legislativo e na proporcional, eu não vejo nenhuma mudança. Eu concordo com o Iberê de que, de fato, não vai haver uma mudança muito grande nesse sistema político, até porque os jovens as pessoas que estão participando dessas manifestações já se mostraram descrentes com o sistema político atual e a representação por meio de partido. Aí a importância, sim, de se discutir reforma política. Reforma do sistema político. Apesar de não haver essa mudança nos cargos proporcionais e do executivo, mesmo assim, já há resultado do movimento. A conscientização maior, tanto das pessoas que estão participando, quanto dos políticos que estão vendo, o fato da Dilma, Alckmin e Haddad estarem numa saia justa, já é um resultado que, por si só, é meritório. E a diferença desse movimento em relação aos anteriores, sem dúvida, é a informação. Quer dizer, hoje em dia, embora a imprensa fale que a polícia não agiu de forma irregular, a gente tem vídeos postados no YouTube que mostram pra gente o que aconteceu de fato. A gente tem acesso a muitas informações na internet
e por meio dela também a gente consegue se mobilizar. Então é a grande diferença desse movimento em relação a anteriores, sem dúvida a informação propiciada pela Só fazer uma internet. perguntinha para o Olívia. A velocidade, né? Eu concordo com isso, mas veja, a internet não inventaram ontem não. O Facebook, o Twitter, ou seja lá o diabo que for dessas redes sociais, não inventaram ontem. Eu pergunto, alguém viu uma movimentação pela internet pedindo para ir para a rua quando a Dilma lá atrás falou que ia gastar 111 bilhões para construir? Não. Alguém viu quando se discutiu o mensalão, o Face lá, olha gente, vão tudo para a rua? Não. Este aqui provou que é importante a rede social para mobilização. É um novo ferramental, mas ele tem que ser usado para as coisas bem mais sérias que passaram e não foram utilizadas. Teve sim mobilização para outros eventos, como a eleição do Feliciano para a Comissão de Direito e Justiça lá. Teve sim outros. É que esse ganhou uma proporção muito maior, porque grupos que não estavam nem participando do movimento Passe Livre quiseram manifestar a respeito da sua insatisfação. Veja. E é isso que a gente tem que entender. A insatisfação geral com a política, com a economia que se encontram os brasileiros Deixa eu só hoje. falar, Pedro, só para concluir meu raciocínio, é assim. Eu concordo com esta ideia da Olívia, né? Mas todos os homens que lidam com esta imagem do político, e aí eu me recuso a falar em marqueteiro, que eu acho isso pejorativo, mas quem cuida dessa imagem está sentado olhando como ele faz para puxar para ele isso aqui. Então já apareceu um monte de gente, tanto é que, segundo a imprensa, a presidente, que vai ser candidata à reeleição, com o seu padrinho político, está sentada com o marqueteiro. Como? Não é para solucionar o problema. Preparar o discurso. Entendeu? Não é para solucionar o problema, é isto que... E o que nós temos que nos mobilizar? É não permitir esse tipo de coisa. E aí você fica, de alguma forma, utilizando o quê? Todo mundo está lá, eu não me meto nessa briga, ou eu vou tirar a briga, ou eu vou aparecer lá na hora da concentração lá para ganhar um pouquinho de voto. Pedro Gouveia, pois não, para fechar o nosso bloco aqui. Fazer duas colocações aqui, uma delas assim, em relação a essas mudanças tal, eu sinto muito isso na rua, gente, a gente falar do que acontecia 15 anos atrás, as cobranças, elas não chegavam para a gente, para o agente político, de uma forma como ela chega hoje, e muito disso acontece fruto dessas mobilizações sociais, dessas mobilizações que a internet permite. E muitas vezes a gente vai ser flagrado também por essas movimentações, essas mobilizações das redes sociais, tal, mas que elas não necessariamente vão para a rua, mas que o efeito dela, o que ela gera por si só, já é altamente positivo. As discussões hoje políticas que elas entram na rede, a questão do mensalão, a questão do Marco Feliciano, a questão... Muitas vezes você não precisa ir para a rua. Não é verdade? O que isso gera de fruto positivo dentro dessas discussões, dentro da rede social, isso já é extremamente positivo. Você concorda que só fica me informando, mas não me mobilizando? Então nós temos dois momentos, a conscientização e a mobilização. Né? São formas de mobilização. São duas coisas que eu quero discutir. Você todo mundo mobiliza sabe. Dentro da rede. Tudo perfeito. Está aí na rede dizendo que a presidente pensa até em tirar do ar o Facebook. Não, mas isso não é uma notícia verdadeira. Mas veja, está na Hoje, rede. até ontem nós estávamos ao vivo aqui com o painel Debates, né? E surgiu o painel regional à noite, às 10 horas, e surgiu uma informação de que o Facebook estava fora do ar. Não sei se corresponde à realidade. Disseram né? que a internet ia ser cancelada no Brasil, isso dá informação plantada. Eu sei, mas isso isso é terrorismo está na rede Terrorismo social. eletrônico. Como vai para o bem, vai para o mal também. Quer dizer, eu também posso criar uma série de fatos. Ah, claro. Você entendeu? É correto. Perigosíssimo. Ah, sim. Entendeu? Mas esses fatos, muitas vezes, também, eles não têm o corpo que algo verdadeiro toma, né? Então, a proporção que toma. Muitas vezes a gente sabe que é levado a isso, né? É extremamente tendencioso. Você, às vezes, foge do controle, mas a maioria dessas movimentações nas redes sociais, elas tomam uma repercussão muito positiva. É tão verdadeiro que criou a mobilização. Esse sim. Agora os outros... Isso só não informa, né? mas não A gente mobiliza. tem aí vários exemplos aí de vários países. Isso é pelo mundo afora. Brasileiros pelo mundo afora aí. A gente vê hoje tomando ruas aí de outros países e tal e acompanhando. Não é verdade? Sem dúvida. Vamos para o intervalo aqui, tá certo? É o segundo e último intervalo. Já já retomamos o painel debate. Sem instantes.